Oi, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje eu resolvi trazer para cá um dos meus autores favoritos da vida inteira. O meu autor russo favorito, Anton Chekhov. Estou fazendo uma sériezinha aqui pro canal chamada Por que eu amo, e aí eu escolho alguns autores favoritos e falo um pouquinho sobre por que eu amo esses autores, falo um pouquinho sobre o que eu tenho aqui na minha biblioteca de cada um deles, quais livros eu já li, quais são os meus favoritos. E eu recebi recentemente esse lançamento da Todavia, acabou de chegar, que é uma reunião com os últimos contos do Chekhov. O Chekhov é esse autor russo, maravilhoso, um gato. Eu acho, sempre que eu vejo as fotos do Chekhov, eu fico, meu Deus do céu. Além de ser um dos homens mais sensíveis, um dos escritores mais maravilhosos de todos os tempos, ele ainda era, assim, gato, meio injusto, assim. Fico imaginando, sei lá, as moças naquela época, os rapazes também, deviam ficar bem apaixonados pelo Chekhov. Bom, ele nasceu em 1860 e ele falece em 1904, muito jovem, 44 anos, morreu novíssimo, morreu por conta de uma tuberculose. Nesse pouco tempo de vida escrevendo, um pouco mais de 20 anos de vida literária, ele revoluciona o gênero do conto. Ele acho que deixou mais de 500 contos escritos, a obra dele de contos completos é vastíssima. Ele era um médico, mas ele trabalhava também escrevendo. Desde muito jovem ele começou a escrever e ele viu na escrita de pequenos contos humorísticos, cômicos, que ele escrevia em periódicos, né, para diversos periódicos russos. Ele acabou descobrindo um ganha-pão na escrita, então ele escrevia para ganhar dinheiro, para poder ajudar a família. Ele vinha de uma família que passava bastante necessidade. O pai dele era um comerciante e ele faliu, acho que muito cedo. O Chekhov era muito jovem. Ele estudou num liceu, ele tinha uma bolsa e ele depois vai para Moscou fazer a faculdade de medicina, mas sempre precisou trabalhar bastante para poder ganhar um dinheiro e poder ajudar a família. E ele descobriu na escrita um ofício desde muito jovem. Se tornou um dos maiores reformuladores do gênero da escrita da história curta de todos. Ele tem um procedimento, uma estética e um trabalho mesmo com a narrativa curta que é muito importante, muito único e muito fundamental para a história da literatura. Além disso, foi um grande dramaturgo, um dos maiores dramaturgos, escreveu pelo menos 4 das maiores peças da dramaturgia universal: A Gaivota, Tio Vânia, As Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras, 4 obras-primas da literatura. E eu resolvi trazer aqui alguns livros do Chekhov que eu tenho. Eu não sei explicar, é claro que o Tolstói e o Dostoiévski são pesos pesadíssimos, são imensos, e é muito difícil fazer frente a esses dois deuses da literatura russa. Mas o Chekhov é o meu favorito e eu não sei explicar muito bem porquê. O Chekhov, ele de certa forma é um pouco o oposto do Dostoiévski e do Tolstói. Eu acho que enquanto o Tolstói e o Dostoiévski escrevem numa chave da grandiloquência, não só pela extensão das suas obras, né, aquelas obras imensas, Guerra e Paz, Anna Karenina, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, são imensos. E o Chekhov trabalha com a secura, o Chekhov trabalha com a contenção, com a síntese. Interessa ao Chekhov os temas menores, a vida pequena, talvez mais do que aquilo que é dito. Isso está muito presente nas peças dele, por exemplo. Interessam os silêncios, interessa aquilo que se cala, aquilo que os personagens não sabem, ou aquilo que ele também não dá exatamente para os leitores, mas que a gente pode, por conta própria, intuir a respeito daquelas figuras. E ele faz isso tanto nos contos quanto nas peças. Bom, comemorando aqui esse recebimento maravilhoso dos últimos contos do Chekhov, aqui a gente já tem algumas outras seletas de contos publicados por diferentes editoras e com diferentes traduções.
Nessa edição a gente tem os contos que são publicados entre 1898 e 1903, já são bem do final da vida do Tchekov, e ele explora nesses contos uma duração um pouco maior. Os contos são mais longos do que os contos do início da vida dele, que são realmente muito breves. Aqui a gente tem nessa edição da Todavia 14 contos, e metade deles já se encontram em outras publicações de outras editoras, e a outra metade, que eu saiba, é inédita, a gente não encontra em nenhuma outra coletânea. As outras coletâneas que nós temos, saiu agora, essa daqui que saiu agora, saiu traduzida pelo Rubens Figueiredo, que é, na minha opinião, o melhor tradutor do russo para o português. Tem uma fluidez, enfim, consegue de certa forma verter para o português uma beleza das palavras desses autores, um ritmo também muito fundamental. Faz muita diferença ali nas traduções do Rubens. Mas também temos as traduções do Boris Schneiderman, que também são maravilhosas, do grande Boris Schneiderman. A gente tem o A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, e O Beijo e Outras Histórias, que ambas têm tradução do Boris Schneiderman e saem pela 34. Aqui, A Dama do Cachorrinho também vai estar nessa última publicação dos últimos contos. É um dos contos mais lindos de todos os tempos. A gente também tem um outro livro de contos traduzido pelo Rubens, que tem alguns dos contos que estão aqui, que é esse aqui, O Assassinato e Outras Histórias. Eu tenho nessa edição de banca da Clássicos da Abril, que já tem mais de 10 anos, mas que é uma coleção que eu gostava muito. Parte do meu amor pelos clássicos veio dessa coleçãozinha lá de 2010, que era baratinha e várias delas tinham boas traduções, e aí eu conheci vários clássicos por elas. Aqui no Assassinato e Outras Histórias, essa edição saía também pela Kozak Naif. Eu sempre quis ter essa edição, mas nunca consegui comprar. Saía pela aquela Prosa do Mundo. Vou deixar a capinha aqui. E aqui também tem esses contos do final da vida do Tchekov, alguns. Mas alguns estão aqui e outros não. Tem um conto que se repete nessas duas edições, tanto no Assassinato e Outras Histórias, quanto agora nesses últimos contos, que se chama No Barranco, ou No Fundo do Barranco. Aqui está traduzido como No Barranco, que é um conto muito forte, um conto pesadíssimo. Eu lembro que tem uma cena muito violenta nesse conto, e eu nunca me esqueço dela. E não me esqueço porque o Tchekov, ele consegue de alguma forma falar também sobre ações muito violentas, mas ele fala de uma forma como se ele não se comprometesse. Parece que ele não quer dar pra gente nenhuma opinião moral sobre aqueles personagens. Ele não quer julgar eles, se eles são bons ou se eles são maus. Ele deixa isso muito ao nosso cargo, e para isso ele é muito, como ele era médico, para usar uma expressão da internet, muito cirúrgico. Ele é muito preciso. Há um procedimento muito famoso que dizem que o Tchekov fazia com seus contos, de que ele escrevia os contos e ele dizia que um conselho para os escritores era cortar sempre, escrever o conto, né? E aí depois você cortar o início e cortar o final, ficar só com aquela fatura do meio do conto. Porque ele disse que os autores tendem a mentir muito, e mentem e falseiam, tanto no início, principalmente, quanto no fim, na hora de dar um encerramento para a sua história. Aí é que eles se tornam mais falsos. Então a dica do Tchekov era: elimina o início e elimina o final, que você vai ficar com o que tem de mais sincero. E se tem uma coisa que realmente é muito brilhante nesses contos todos do Tchekov, é um grau absurdo de sinceridade. Ele conseguia não falsear, ele conseguia ser simples, muito simples. Os textos do Tchekov não são difíceis, eles são muito simples, mas eles parecem não ter muito bem um enredo. A gente acompanha a vida desses personagens em basicamente todos os contos, sejam eles pobres, mujiques, ou pequenos burgueses, ou pessoas de alguma aristocracia, seja trabalhadores, pessoas do campo, fazendeiros. Todos os personagens parecem estar à espera de alguma coisa que nunca acontece.
Não tem uma ação cheia de arroubos, não tem grandes acontecimentos. Os personagens vivem cotidianos, muito simples, e o olhar do Tchekov vai para a minúcia, para o detalhe. Ele realmente está interessado no pormenor das histórias. E é daí que vem toda a complexidade desse universo tchecoviano. Vem da vida pequena, vem desse furinho que ele faz e da onde vaza a vida, vaza a humanidade, vaza. Elas aparecem pelo pequeno, pelas micras situações. E isso é muito lindo, ele faz isso como ninguém. Ele também escreveu alguns contos maiores, como por exemplo A Estepe, que a gente tem essa tradução também do Rubens Figueiredo, que saiu pela Penguin. E é uma tentativa dele de fazer um conto bem longo, quase uma novela. E ela é publicada assim separadinha. Conta a história de um menino atravessando uma estepe russa, e ele é quase um quadro de paisagem. Também pouca coisa acontece e é muito, muito belo. Ele disse quando estava escrevendo essa novela que ele queria escrever uma narrativa que não tivesse enredo nenhum e que justamente não tivessem heróis, apenas narrar um menino andando numa viagem. Uma narrativa sem aventuras, sem ações de impacto, apenas com esse presente, o presente dado, assim. E à medida que ele vai escrevendo essa série de milhares de contos, ele vai conseguindo aperfeiçoar essa técnica, quase como se ele fosse um miniaturista, de fazer essas vidas serem muito críveis, muito verdadeiras, em obras muito pequeninas, né? Como se fossem miniaturinhas. Ele também tem uma novela que foi publicada pela editora 34, chamada O Duelo. Esse tem tradução da Marina Tenório, que também é uma novela um pouco maior do que A Estepe, e é maravilhosa. Tem uma ótima edição. Aquelas edições caprichadíssimas, como sempre também, da editora 34. E as peças, as 4 principais peças, as 4 obras-primas do Tchekov, a gente tem publicadas com tradução do Rubens Figueiredo também, pela Penguin. Essa é a edição que eu indico a todos. 4 obras magníficas. Magníficas. Eu não sei escolher qual é a minha peça favorita, se é a Gaivota, Tio Vânia, Três Irmãs ou Jardim das Cerejeiras. Eu cada hora mudo, gosto mais de uma. Eu acho que hoje em dia é a Gaivota e Três Irmãs, eu acho, mas não sei, varia, tá sempre mudando. E são peças com personagens tão magníficas, tão verdadeiras, que eu releio sempre, e é sempre diferente, como qualquer obra-prima é sempre diferente, ela nunca é a mesma coisa. Nós nunca somos os mesmos, então a obra, quando ela é brilhante, ela está sempre aberta. Tem sempre uma coisa que você nunca viu antes, ou uma frase que reverbera de uma forma completamente nova, e as peças do Tchekov são assim. Então eu estou sempre relendo. Elas são montadas e remontadas milhares de vezes, porque são grandes clássicos, não cessam de nos dizer coisas. Principalmente agora, com relação, eu acho que a uma certa incomunicabilidade nossa, contemporânea. Meu Deus, como as peças do Tchekov têm a nos dizer muitíssimo. E tem também uma ediçãozinha que é muito bonitinha, eu não sei se essa edição continua no mercado, eu espero que sim, que é uma ediçãozinha da Ateliê Editorial com algumas peças curtas do Tchekov, peças em um ato. Se chama Os Males do Tabaco e outras peças de um ato. Aqui a gente tem as peças com tradução de Homero Freitas de Andrade. Seleção, organização e notas, Homero Freitas de Andrade. Aqui a gente tem Os Malefícios do Tabaco, né, ou Os Males do Tabaco, que é uma peça divertidíssima. As 2 versões que ele escreveu. Tem O Canto do Cisne, O Urso, Pedido de Casamento, Trágico à Força, As Bodas e O Jubileu. É demais essa ediçãozinha, porque essas peças curtas também são excelentes e algumas muito divertidas. Aqui, diferente das peças famosíssimas, das obras-primas, as peças curtas são muito mais despretensiosas, são cômicas na maioria das vezes, algumas são até, por exemplo, O Canto do Cisne é sobre um ator mais velho, que vai relembrando as peças que ele já fez, então tem um tom melancólico, um tom que está bastante presente no resto das obras dele, nas grandes peças e nas obras-primas dos contos, como A Dama do Cachorrinho,
como Angústia, por exemplo. Angústia é um dos maiores contos de todos os tempos. Está aqui nessa seleção da Dama do Cachorrinho da 34. É um conto tristíssimo. Nesse aqui, O Beijo e Outras Histórias, tem também uns contos mais longos. Tem O Beijo, que é esse conto que dá título à coletânea, que é maravilhoso. Tem um chamado Castanca, que é sobre uma cachorrinha, que é a coisa mais linda do mundo. Parece um filme italiano, parece um filme neorrealista italiano, que é absurdamente singelo e tocante, e conta a história de a gente acompanha uma cachorrinha, uma salsichinha, eu acho, se eu não me engano, um beagle, agora não lembro, mas é muito, muito graciosa. Eu lembro que é muito emocionante. Tem um conto aqui chamado Uma Crise, que é sobre um médico que tem depressão. Eu acho que em alguma medida devia ser baseado na vida do Tchekov um pouco, numa figura muito melancólica, e eu acho um texto tocante, incrível, sobre estados de perturbação emocional, psíquica, muito bem escrito, ali no fim do século XIX. Freud ainda não estava começando a publicar as coisas, e o Tchekov já faz um conto que me parece ser assim, um prato cheio para psicanálise, assim como Dostoiévski, mas diferente daquele tom febril do Dostoiévski, aquele tom maravilhoso, encarnado, convulso do Dostoiévski. O Tchekov tem um tom completamente distinto, um tom em que sempre tem uma tristeza difusa, uma melancolia muito bela. Ao mesmo tempo tem uma simplicidade, uma leveza. O Tchekov dizia que ele queria apresentar os personagens sem nenhum pano de fundo já pré-definido. E além disso, ele tem também uma grande obra de não ficção, de cunho quase que jornalístico, chamada A Ilha de Sakhalina, que foi publicado também pela Todavia, lá em 2018. É uma obra que ele escreve em 1890 e que relata a ida dele a uma colônia penal de trabalhos forçados, onde deportados do Império Russo, do czar russo, eram enviados para ficar numa situação de absoluta penúria, de degradação completa. E o Tchekov faz um extenso relato. Ele vai por conta própria até essa colônia penal, como um médico, né? Mas acaba indo quase como um pesquisador, querendo saber como funciona essa colônia penal e qual é o estado dos prisioneiros. E o que ele vê lá é uma situação de desumanização completa daqueles indivíduos, enfim, e ele relata isso nesse livro também muito importante do século XIX, de não ficção, A Ilha de Sakhalina. Então eu indico todas essas leituras. Pedro, por onde eu começo? Não sei, por onde você quiser, por qualquer um. Eu acho que talvez começar pelos contos mesmo. Começar pelos contos do A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, depois ir para O Beijo e Outras Histórias, que aí as narrativas vão ficando um pouco mais longas, e aí talvez entrar nesses últimos contos que saíram agora. Ler o que a gente tem dos contos do Tchekov aqui em português, mais ou menos na ordem cronológica, é uma possibilidade. Incrível. E aí também tem o Assassinato e Outras Histórias, que faz par um pouco com esse daqui, dos últimos contos. Ler O Duelo, que também é magnífico, e a Steppe, e principalmente ler as peças. Eu acho que depois de ler os contos, você entra nas peças. Inclusive o Tchekov testava vários personagens, isso é muito comum, né, em diversos autores, testar os personagens em alguns contos e daqui a pouco eles aparecerem de novo no teatro, que é onde ele brilha como pouquíssimos. E é esse autor maravilhoso. Para encerrar esse vídeo de homenagem a esse grande autor, o autor do meu coração, que fala assim profundamente a minha alma, eu vou ler um pedacinho aqui de uma fala do próprio Tchekov, que eu acho maravilhosa. É o próprio Tchekov falando. Ele diz o seguinte: eu tenho muito medo daqueles que, entre linhas, ficam buscando tendências e que querem ler em mim tendências,
tentando ver se sou liberal ou se sou conservador. Não sou liberal, eu não sou conservador, não sou moderado, tampouco não sou monge, tampouco sou indiferente. Eu gostaria de ser um artista livre e só. E eu lamento que Deus não me tenha dado forças para ser um. Eu odeio a mentira e a violência em todas as suas formas. O farisaísmo, a estupidez e a arbitrariedade reinam não só na casa de mercadores e nas prisões. Vejo também estupidez e arbitrariedade também na ciência, na literatura, entre os jovens. Por isso eu não tenho nenhuma predileção especial, nem por policiais, nem por açougueiros, nem por cientistas, nem por escritores, e nem pelos jovens. Eu considero um preconceito qualquer marca, qualquer rótulo, qualquer etiqueta. O meu credo são o corpo humano, a saúde, a inteligência, o talento, a inspiração, o amor e a liberdade absoluta. A liberdade mais absoluta, liberdade em relação à violência e à mentira. Não importa como essas duas se manifestem. Eis o programa que eu gostaria de seguir, caso eu fosse um grande artista. E é. Esse é o Tchekov, muito modesto. Caso eu fosse um grande artista, não. É um grande artista, um dos maiores de todos os tempos e um dos meus grandes favoritos, Anton Tchekov. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Me digam aqui embaixo se vocês já leram alguma coisa do Tchekov e o que vocês gostam. Quais são as obras do Tchekov favoritas de vocês? E caso não tenham lido ainda, pelo amor de Deus, leiam Tchekov. É um autor fabuloso. Espero que encante vocês como ele mexe comigo também. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.